Seja bem-vindo ao Momento Agro, um podcast sobre agricultura e desenvolvimento rural na região do Alentejo. O programa é uma iniciativa da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo enquanto ponto focal da Rede Rural Nacional e está enquadrada na medida 20.2 da Assistência Técnica do PDR 2020. O nosso convidado é o engenheiro José Britia Abreu, fundador da Primeira Folha, em 2011, há mais de 20 anos a trabalhar em horticultura, sempre muito ligado à restauração. O mercado dos microvegetais deu os primeiros passos nos Estados Unidos da América na década de 90, mas rapidamente se democratizou um pouco por todo o mundo face à crescente procura. O Sr. Engenheiro José Britia Abreu é um agricultor com experiência na produção de hortícolas, nomeadamente de microlegumes e flores comestíveis. O que são microlegumes e para que servem? Ora bem, bom dia. Os microlegumes, no fundo, os que nós fazemos são variedades de hortícolas que nós estamos habituados no tamanho grande, normal, em que consumimos, só que neste caso os microlegumes nós apanhamos eles logo ao fim poderá ser de uma semana a 3 semanas, ou seja, entre 5 e 8 centímetros, em que é usado, como disse, para a restauração. Mas as variedades são exatamente as mesmas das variedades que nós estamos habituados a consumi-las no tamanho normal. Como surgiu este projeto? Foi um sonho, uma necessidade de mercado ou apenas a continuação de um negócio familiar? Não, este projeto surgiu do mercado estar a precisar deste tipo de produto. Como tinha dito, eu já há muitos anos que eu sempre trabalhei em agricultura, em horticultura. Nos últimos anos trabalhava muito para a restauração, portanto tinha uma empresa que fazia vários tipos de hortícolas normais, mas que vendia diretamente para a restauração. E muitos dos chefes perguntavam-me microlivres, flores comestíveis, e estava sempre a ouvir essa pergunta. Microlivres, flores comestíveis, não têm nada, não vendem nada, e realmente comecei a perceber que o mercado estava a pedir e estava interessado nesse tipo de produtos. E daí a ideia e começar a idealizar este projeto. A grande inovação é mesmo a dimensão entre microlegumes e legumes A habituais? diferença, a inovação vem na maneira como a gente os produz, mas a diferença está no tamanho só. Poderá haver algumas variedades, como por exemplo o caso da ervilha dos rabanetes, que nós estamos na ervilha, estamos habituados a comer a semente, o grão, e nos rabanetes o tubérculo. Neste caso estamos a comer a folha. No caso dos microlivres, estamos a comer a folha. Mas como lhe disse, realmente a única diferença é mesmo no tamanho. Considerando que a colheita é feita numa fase muito preliminar, como até nos contou logo no início desta nossa conversa, isso significa também que podem voltar mais rapidamente à produção, levando a uma maior produção anual. É uma vantagem face aos vegetais colhidos na sua fase adulta, ou aqui não é relevante? Não, é óbvio, nós precisamos de muito menos área para a quantidade que produzimos. Nesse caso aí é uma vantagem. Aí sim, por exemplo, nós temos, como eu lhe disse, nós temos produtos, depende das variedades e da altura do ano, como é óbvio, mas nós temos variedades que numa semana estão prontas, de sementeira à colheita. As mais rápidas no verão, como no inverno temos as mais lentas, um mês e meio, na altura do inverno. Mas sim, isso dá-nos para a mesma, para o mesmo metro quadrado de solo que estamos a cultivar, nós temos uma rotação muito mais rápida e conseguimos produzir mais ao longo do ano. Lá está, isto é um nicho de mercado, o nosso volume de produção não é grande. E também não sendo grande o tamanho das plantas, que é aquilo que estamos aqui a falar, dos tais microlegumes e flores comestíveis, isto também obriga a ter uma maior sensibilidade e um maior cuidado a tratar Claro, desta produção. sim. Toda a nossa produção é feita em estufa, o clima é todo controlado durante o inverno e o verão, aquecimento, arrefecimento, sombreamento, regas, portanto, temos que ter um controle muito grande em termos de clima dentro da estufa para termos um produto com qualidade.
Já começámos a falar e falámos mais neste programa de micro-legumes, mas há aqui o tal aspecto importante que desde o início já se escutou, as flores comestíveis. Uh, a produção é semelhante, também foi a Não, tal aí é resposta, também diferente. foi a tal resposta Aí a é uma necessidade de diferente. mercado? Não, pronto, como estávamos a trabalhar para a restauração e como nós trabalhamos muito para a restauração, é óbvio que as flores vêm de arrasto também como uma necessidade que os restaurantes têm neste tipo de produto. E aí começámos também a produzir, mas aí é diferente, porque no caso dos micro-olivos, o grande segredo aqui está na gestão do produto, ou seja, nós semeamos todas as semanas para colher todas as semanas. É óbvio que temos alturas de mais colheita no verão e no inverno mais calmo, mas nós produzimos o ano todo. Nós, de janeiro a dezembro, nós estamos sempre a produzir. E cada variedade tem as suas características de crescimento, portanto, nós temos que estar no fundo, a adivinhar um bocado também o que é as nossas necessidades de produto semanalmente, para as quantidades que nós semeamos, e em termos também da velocidade, do tempo que elas demoram de sementeira a estarem prontos. Portanto, nós temos que estar a gerir e temos que ter esta informação toda ao longo dos anos, que está sempre a variar, para podermos ter sempre produtos todas as semanas na quantidade e na altura certa. Por exemplo, para ter uma ideia, os produtos mais rápidos que se fazem, nós no verão chegamos a semeá-los 3 vezes por semana, porque o que nós semeamos para o início que está pronto no início da semana já vai estar pronto grande a meio da semana. Portanto, no fundo, para não termos nem grandes percas e para termos o produto que os nossos clientes, as quantidades de produto que os nossos clientes pedem durante a semana. Existe muita procura na área da restauração para este tipo de produtos, ou ainda estamos a falar de um nicho de mercado, de alguns chefes mais audazes, inovadores? Não, é sempre e sempre vai ser um nicho de mercado. Apesar de hoje em dia, e pronto, o turismo é uma área que tem tido grande desenvolvimento no nosso país, e nós obviamente vamos de arrasto com esse crescimento, mas é sempre um nicho de mercado. Os nossos volumes nunca são muito grandes em termos de produto, e é sempre um nicho de mercado. Apesar de não nos podemos queixar, de termos sofrido bastante com o Covid, mas pronto, é sempre um nicho de mercado. Ainda não estes micro vegetais e flores ainda não foram descobertas pelos dietistas ou pelas unidades de saúde, já que são produtos com um valor energético superior, em termos nutricionais, têm valores mais elevados? Eu acho que ainda não. E normalmente a gente nestas coisas a gente vê sempre o que é que se passa lá fora, e o que se passa lá fora depois acaba por acontecer cá dentro. É sempre assim. Mas mesmo lá fora, apesar de isto era um mito, mas eu sei que já há estudos de universidades nos Estados Unidos e que realmente está mesmo comprovado que os micro-olivos, por nós estarmos a apanhar os mais pequenos, o valor nutritivo é muito maior, porque no fundo é o que a planta iria aproveitar para crescer e dar uma planta grande. No fundo, como nós estamos a colhê-la mais cedo, a planta não vai aproveitar, quem vai aproveitar é quem o come. É quem a come. Mas neste caso, sim, nós temos alguns clientes não de restauração, mas ainda é muito pouco. Para terminarmos esta nossa conversa no Momento Agro, falamos de sustentabilidade. Hoje fala-se muito de sustentabilidade, procuram soluções nesse sentido. Considerando esta área de negócio, como encara a sustentabilidade, quer ao nível da produção, quer nas restantes fases do produto até à comercialização? Sim, é óbvio que é importante. Nós, por exemplo, aqui mais na fase de produção, nós o aquecimento, nós usamos biomassa, neste caso o caroço de azeitona, por exemplo. Este ano vamos investir em painéis solares por causa da energia, porque nós no verão o consumo energético é bastante elevado, câmaras frigoríficas, arrefecimento de estufa. Portanto, isso para nós é importante. É importante para nós a nível financeiro, e é óbvio que quanto mais a gente tiver a beneficiar o meio ambiente,
é também importante. No caso, nós fazemos as sementeiras todas em substrato de origem vegetal. E é uma área, ainda não está, quer dizer, ainda há bastante, o fornecimento ainda não está condicionado, porque estas trufeiras eventualmente vão ter um fim e a nível ambiental não é muito bom estas trufeiras estarem a ser usadas para a agricultura. E em alguns países, nomeadamente Inglaterra, já está a começar a haver uma mudança. Aliás, eu acho que já nem é possível usar o substrato de origem vegetal. E é uma área que a gente vai ter que começar a investigar e de começar a ver para eventualmente fazermos também essa mudança. Ou seja, mais inovação que está pela frente nesta primeira folha. Sim, neste caso a sustentabilidade tem sempre a ver com a inovação, principalmente na parte, quer dizer, não só na parte da produção. Se calhar se eu trocasse as minhas carrinhas de distribuição por carrinhas elétricas, lá está. Mas passa sempre pela inovação, sim. Muito obrigado, engenheiro José Brito e Abreu, fundador da Primeira Folha, há mais de 20 anos a trabalhar em horticultura e sempre ligado à restauração, como aqui escutámos neste Momento Agro. O Momento Agro é um podcast sobre agricultura e desenvolvimento rural na região do Alentejo. O programa é uma iniciativa da Direção Regional de Agriculturas e Pescas do Alentejo, enquanto ponto focal regional da Rede Rural Nacional, e está enquadrada na medida 20.2 da Assistência Técnica do PDR 2020.